Olá, que bom que vocês estão conosco aqui no Onde Vamos, um canal novo que nasceu no dia 15 de abril, canal que vai trazer sempre temas que nos mobilizam, nos instigam, nos preocupam, nos fascinam e nos iluminam. Antes de começar, eu tenho que pedir para vocês, agora que eu estou me ambientando no mundo aqui dos algoritmos, é muito importante para nós. Curta, compartilhe, se inscreva no canal e aperta o sininho, porque assim você fica sabendo das próximas entrevistas. Eu estou hoje com dois nomes muito importantes na cena ambiental, principalmente aqui do estado de São Paulo. Nós vamos trazer pela primeira vez para o canal Onde Vamos uma discussão profunda sobre os problemas ambientais de um estado que é precursor em políticas ambientais. É um estado que foi precursor no desenvolvimento da ciência ambiental desse país, que inclusive serviu como modelo para políticas federais. Talvez nem todo mundo saiba disso. Então, eu vou começar apresentando para vocês. Nós temos dois convidados hoje, muito especiais. Primeiro, as damas. Helena Dutra Lütgens. Muito obrigada, Helena, pela sua presença. Helena está falando do interior. Tá falando conosco do interior de São Paulo. Ela mora em Conchal, né, Helena? Isso mesmo. Ela hoje, ela já está na Associação dos Pesquisadores Científicos do Estado de São Paulo, a PQC, há muitos anos, mas hoje ela ocupa a presidência da PQC, que foi fundada com o intuito de ser uma associação sem fins lucrativos para defender os institutos públicos de pesquisa e seus servidores, com uma representação enorme de institutos de diversas áreas, da agricultura e abastecimento, do desenvolvimento urbano e habitação, meio ambiente e saúde. Só para vocês terem uma noção, né, da amplitude dos temas da PQC. Ela é graduada em Ecologia, mestre em Conservação e Manejo de Recursos e também fez seu doutorado em Ecologia e Recursos Naturais, o doutorado na Federal, na UFSCar, o Federal de São Carlos, e a graduação e o mestrado na Unesp, a nossa universidade aqui do estado de São Paulo, universidade pública. E o nosso convidado, Fábio Sanches. Obrigada, Fábio, pela sua presença aqui nos estúdios da 121. Obrigado, Regina. É um prazer estar aqui no Onde Vamos, um programa tão sintonizado com as questões que precisam ser discutidas, né? Essa é o nosso objetivo, fazer quem está nos assistindo mergulhar em alguns temas, refletir sobre eles e quem sabe a gente não forma uma corrente para tentar dar luz a questões tão escuras que estão acontecendo por aí, né? O Fábio coordena um enorme coletivo de associações e representantes da sociedade civil em defesa dos parques públicos, a Rede Nosso Parque, do qual eu faço parte também, porque talvez nem todos saibam, eu sou conselheira do Conselho de Orientação do Parque da Água Branca, um parque que fica localizado na cidade de São Paulo, região central, um parque muito antigo, foi fundado em 1930, e nessa rede, Nosso Parque, o Fábio vem fazendo um trabalho muito especial, né, Helena, de articulação, porque quando a gente olha apenas para um problema pontual, que não é pequeno, é gigante, mas ele está num ponto, pontual no sentido de estar num ponto, né? É um problema que está numa localização geográfica aqui na Francisco Matarazzo, o outro está na localização geográfica de Moema, ali no Ibirapuera, o outro no Butantã, aí de repente você vai para o Vale do Ribeira, aí você tem outro ponto no Petar, e aí você começa a olhar para o mapa do estado de São Paulo e você vai vendo que são muitos pontos e que o mapa está coalhado de problemas. Né? Se você que a gente, quem sabe, vamos tentar fazer isso para projetar aqui depois, mas a gente não preparou, mas se a gente fizesse, eu acho que o mapa estaria bem colorido, né? E o Fábio tem também uma experiência muito interessante. É curioso porque o Onde Vamos, eu também sou formada em jornalismo, né? O Onde Vamos tem trazido pessoas com perfil parecido com o seu.
Ele é graduado em jornalismo também, pela Casper, como eu, com especialização em jornalismo científico, é mestre em divulgação científica pelo Instituto de Estudos de Linguagem da Universidade de Campinas, a nossa Unicamp, outra instituição pública. Psicanalista com formação no Instituto Sede Sapiência, que fica aqui perto de onde estamos. E é integrante das formações clínicas do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo. Mas também trabalhou, né, antes, teve um período longo de experiência em grandes redações na nossa mídia. De outros tempos da mídia, né, Fábio? Fábio trabalhou na Isto É, com Mino Carta, na Veja, na Folha de São Paulo, a antiga Veja, né? A Folha de São Paulo, a extinta Gazeta Mercantil, que foi um dos jornais de economia, negócios, política e até cultura dos mais importantes desse país. Formou uma legião de jornalistas de excelentíssima qualidade. E depois na TV Globo. Muito obrigada mais uma vez pela presença dos dois. Então, seguindo aqui o nosso cavalheirismo, vou começar a primeira provocação, depois você fala conosco também sobre ela, Fábio, mas vou começar perguntando para a Helena. Helena, onde vamos ao transformar parques em mercadorias tão baratas? Bom, Regina, primeiro eu queria dizer que hoje eu fiquei conhecendo melhor o Fábio. Eu também faço parte da rede Nosso Parque. A APQC, que é a organização que eu estou representando, também é membro da rede Nosso Parque. O Fábio tem sido um grande apoiador da causa que a gente defende, né? Da conservação, da biodiversidade, dessas áreas grandes e lindas que ainda existem em São Paulo, e ele tem sido um grande parceiro. Mas para onde vamos quando a gente trata as nossas unidades de conservação? E eu uso esse termo unidade de conservação porque isso engloba parques, engloba estações ecológicas, reservas biológicas, as áreas que são destinadas à conservação ambiental e que tem por objetivo, tanto descrito na legislação quanto descritos em literatura afeita a essa área, elas têm por objetivo a conservação ambiental, a pesquisa científica e a educação. Porém, hoje, essas áreas são olhadas do ponto de vista financeiro. Então, elas têm por objetivo gerar o máximo de recurso financeiro no menor espaço de tempo, o que vai exatamente na contramão do que a gente entende por sustentabilidade, né? Então, lá no início dos anos 90, quando a gente viveu a Eco 92, a Rio 92, que a gente começou a falar muito em sustentabilidade, em desenvolvimento sustentável, não que a gente já não falasse antes, mas que virou um tema muito forte, muito firme, muito difundido, inclusive nas escolas, para a sociedade, né? A gente descrevia como, né, o desenvolvimento sustentável. Você usar o recurso, obter o máximo daquele recurso sem prejudicar o mesmo uso para populações futuras, né? Resguardando aquele recurso para que as gerações futuras tivessem os mesmos direitos que você, né? Então, se você usufrui de uma área natural protegida, como um parque, seja um parque urbano, seja um parque estadual, um parque nacional, você usufruir daquele benefício, mas sempre tomando os cuidados para que os outros que venham, as outras ações, tenham esse mesmo direito. Agora, quando você passa a olhar para aquilo como uma fonte de recurso financeiro que tem que ser explorada ao máximo e já desconsidera os objetivos principais daquela área. Então, parques urbanos, por exemplo, que estão como o Ibirapuera, ele não é envolvido pela mesma legislação de um parque nacional, de um parque estadual.
mas ele tem um papel fundamental na qualidade de vida daquela população e que o rodeia, de que usufrui daquele ambiente natural para o seu bem-estar e que mantém a qualidade de vida daquela região onde ele está inserido e que é a área de lazer daquelas pessoas que o frequentam. No momento em que você passa a olhar aquilo como um olhar financista, né, que ele tem que gerar recurso financeiro ao máximo, você passa a desconsiderar as questões ambientais. Então, se você vai instalar um aparelhamento para uma determinada atividade recreativa, sei lá, um esporte radical, ou um show, uma roda gigantesca, como do Vila Lobos, por exemplo, você está desconsiderando o impacto que isso tem sobre o meio ambiente e o impacto do custo para viver essa experiência para a população que era habituada a desenvolver ali a sua atividade de proximidade com a natureza, de contemplação, de observação de aves, de coisas que não era necessário que a população pagasse por isso. Então, você tem duas linhas, né? Você tem uma exploração absurda do recurso natural em detrimento de se ele vai ser mantido, se ele vai se sustentar ou não, porque o que interessa é que você está arrecadando em termos financeiros no momento, e você tem um encarecimento da atividade. Então, as pessoas que não têm acesso, não têm como pagar esse novo jump, ou tirolesa, ou sei lá qual foi o aparelho que foi instalado, ela acaba se sentindo excluída, constrangida até. Ela é excluída do espaço público, né? Ela é excluída do espaço público. Exatamente. Especialmente quando são coisas ligadas à alimentação, né? Restaurantes, lanchonetes, cafés, enfim, que acaba fugindo ao que é a realidade da população que usufrui daquela área, e você comprometendo as questões ambientais, você compromete a qualidade de vida futura daquela região onde esse parque está inserido. Então, há um comprometimento geral, né, do Estado como um todo. E, Helena, como você disse, problemas pontuais estão espalhados por todo o estado de São Paulo. E até eu vou passar um pouco a bola para o Fábio, porque eu acho curioso também. Tem muita gente muitas pessoas, quando veem que nós estamos levantando a voz para chamar a atenção desse processo de degeneração dos espaços verdes públicos, tem muita gente que fala, mas isso é uma chatice, imagina que bobagem, é um restaurante tão bonito, uma churrascaria, qual o problema, né? Eu pelo menos, vou falar por mim primeiro, vou perguntar para o Fábio, eu não tenho nada contra a churrascaria, eu como carne, né? Eu gosto de um bom restaurante, mas São Paulo é tão grande, né? Há centenas de churrascaria para todos os bolsos, em todos os bairros, de todos os níveis e qualidades de carne distintas, né? De botecos a bons restaurantes, de todos os tipos de culinária do mundo em São Paulo. Por que dentro do parque? Né, Fábio? Para quê? Por quê e para quê, Fábio? Eu acho que estamos indo para uma centralidade, né? Uma priorização, a colocação num lugar central do paradigma da gestão privada, inclusive nos espaços públicos, né? Isso é um problema grave quando se trata de parques, porque a gestão privada ela tem um tempo, ou deveria ter um tempo, e não, ela tem efetivamente um tempo diferente do que se pensa quando se pensa um espaço, um território público. Ela tem um resultado diferente, né? O tempo, por exemplo, uma empresa que assume um parque, ela tem obrigações com os seus diretores no fim do ano, ela tem que pagar prolabore no balanço anual, ela tem que dar lucro,
Tem né? metas, né? Metas. Financeiras. Um parque tem um tempo diferente, porque ele tem um plano diretor, no caso dos parques urbanos, ele tem um plano de manejo, no caso dos parques de conservação, das unidades de conservação, que às vezes é previsto para durar uma década, 6, 7, 10 anos. Então, e prevê que pássaros migratórios vão passar por ali, talvez esse ano, talvez no outro não. Uma planta ou um jardim vai demorar alguns anos para crescer. É um tempo totalmente diferente que uma gestão privada não suporta, não comporta, ela não entra no radar de uma gestão privada. O resultado também é diferente, porque você não, na gestão pública, você não pode promover um apagamento de quem é pobre, de quem não dá lucro. Pelo contrário, na gestão pública você tem que chamar as pessoas para exercitar dentro de um parque o que não exercitam num shopping. A contemplação, né? O exercício do tempo num paradigma de lazer, né? De cultura, que não é o tempo do capitalismo. Vamos consumir, temos que gastar. Estamos aqui para, de alguma forma, fazer girar o capital. Né? O paradigma para pensar um parque é diferente. E hoje, na gestão pública, domina e está ocupando um lugar central a ideia de que o parque precisa ser capitalizado. O argumento para se conceder parques é que o governo não vai gastar. Bom, tem dois problemas aí. Primeiro que o governo tem que gastar com parque, por que não poderia? O governo gasta com asfalto, gasta com escola, gasta com saúde, por que não gastaria com qualidade de vida da população? Não é? Inclusive o parque é saúde também, né? Integra. Já está comprovado, há pesquisas indicando que lugares onde há ambientação verde, há menos recurso aos hospitais públicos, né? Então, por que não se gastaria? Essa é uma questão. A segunda questão é achar que há uma economia efetiva. Por exemplo, é comum a gente ouvir executivos de concessionárias dizendo: agora o governo não gasta mais com esse parque. No Ibirapuera, por exemplo, se diz isso, os executivos dizem isso. Não é verdade. A segurança dentro do parque continua sendo feita pelo poder público, a segurança das pessoas dentro do parque. A prefeitura continua gastando, talvez até mais, com logística de marronzinhos, de CET, que precisa deslocar por conta dos shows que acontecem ali. O dinheiro público movimenta a gestão dos parques que está sendo feita no Brasil, né, e principalmente em São Paulo, porque, por exemplo, a Urbia já tomou mais de 200 milhões em empréstimos pelo Fundo Clima do BNDES, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, para gerir parques, né? Não necessariamente o Ibirapuera, acho que outros também, mas também o Ibirapuera. Então é gestão pública. A Reserva Novos Parques tomou empréstimos para aplicar dentro dos parques que toma conta, inclusive o Água Branca, entregando como garantia os lucros que obtém dentro do próprio parque. Então, existe uma dinâmica que envolve o espaço, o território público e o dinheiro público. Então, isso de que não se está gastando não é bem verdade. Então, há várias questões aí que acabam ficando, de alguma forma, esquecidas, apagadas e que precisam ser levadas em consideração quando se pensa a implantação do paradigma da gestão privada no território público. Isso gera várias deturpações e quem sai perdendo, no resumo da ópera, é quem não tem dinheiro, porque uma pessoa que mora na periferia encontra um ambiente constrangedor dentro de um parque onde o paradigma é fazer circular o dinheiro. Imagine uma pessoa chegando com a família, uma esposa e 2 filhos, chegando num parque e o brinquedo que é R$50 por 10 minutos, a criança quer brincar. Ora, ele vai? Não, ele não vai. Ele deixa de frequentar. Aliás, essa é uma das questões, né?
se fazem pesquisas de satisfação indicando 90% de satisfação, eu questiono muito essas pesquisas, Regina. Primeiro, porque pelo contrato, quem faz as pesquisas de satisfação nos parques concedidos, quem contrata e paga a pesquisadora é a concessionária. Pelo contrato ela pode fazer isso. Sim, ou seja, são contratos mal feitos. E segundo, porque é como você perguntar, fazer um show do Gilberto Gil no parque, chegar para a plateia do Gilberto Gil e perguntar: você gostou? Ora, é claro que ele vai dizer que gostou. Então, quem não gostou é quem nem vai, é quem está na periferia e deixou de ir. Eu vou aproveitar esse gancho para perguntar para Helena, porque a partir do momento que você concessiona, né, faz licitação e faz um processo de audiências públicas no meio da pandemia, que já prejudica a participação, né, da população, dos cientistas, dos especialistas, não estou dizendo só da sociedade civil leiga, estou dizendo também de quem passa uma vida se dedicando à pesquisa dessas questões. Você faz esse processo todo no meio da pandemia. Então, você prejudica a participação popular. E você pensa um modelo de contrato de concessão oneroso, como você acaba de falar, Fábio, que visa lucro financeiro. E o que eu acho curioso também, nós estamos falando do estado mais rico do Brasil, né? Não falta dinheiro para São Paulo, para nada, né? É uma questão de foco e administração. Né? Nós não estamos falando do estado mais pobre do país, nós estamos falando do estado de São Paulo. Vamos lá. E todo esse volume muito grande. Nós temos universidades no estado de São Paulo, como a gente acabou de falar. A gente tem das melhores do mundo, né? Nós temos a USP, nós temos a Unicamp, nós temos a Unesp, nós temos... tem as federais no estado de São Paulo, elas são federais, mas a troca fica mais próxima, né? E a gente sabe também que o desenvolvimento científico também gera riqueza. Então, ele retorna, né? Porque é uma falsa visão de que investir em ciência não gera retorno financeiro. Gera de outras formas, né, indiretas, até para as empresas. Porque elas podem beber da fonte dos resultados das pesquisas científicas feitas com o investimento do Estado, né? E aí existe, Helena, eu queria te perguntar o seguinte, porque... ainda olhando sobre esse prisma, não precisa passar a administração, precisa tirar do Estado e passar a administração. Falando de parque urbano, o Central Park, eles têm um modelo lá que realmente não é um modelo de administração do município de Nova York, e nem do Estado, e nem do governo federal. Eles têm, mas é um modelo que não visa lucro financeiro. Então, é um modelo onde você... que é como se fosse uma organização da sociedade civil, o nosso modelo, né? Bem parecido. Então, ainda pensando numa necessidade para parques urbanos, né? Deixa eu tirar da alçada essa responsabilidade do poder público e fazer uma parceria. E tem um outro modelo onde você tem conselhos que não são de orientação, né? São conselhos de gestão, que é muito diferente, onde aí sim são formados pela sociedade civil organizada, mas também por especialistas, cientistas da área, né? E aí você tem a figura de um presidente, uma presidente, e que ele é avaliado por esse grupo. E se não fizer uma boa gestão, ele cai, vem outro. Né? Mas ele é fiscalizado por, de fato, um conselho com poder de veto, de voto, de decisão. E o que a gente vê também aqui, tanto no estado quanto no município, os conselhos do município ainda têm um pouquinho mais de voz que os do estado, né? É que isso faz parte do processo. Eles esvaziaram o poder de decisão desses conselhos, que poderiam, de alguma maneira... melhorar a fiscalização, né, dessas administrações. Mas, Helena, então, ainda assim, eu ainda acho que, mas, claro, precisamos ouvi-la sobre isso, é que
o Estado tem sim condições de cuidar, de administrar, de zelar, de proporcionar o desenvolvimento tecnológico, e vocês mostram isso, né, Helena? Vocês fizeram um diagnóstico, vocês lá na PQC, né, na associação, vocês fizeram um diagnóstico da desestruturação da pesquisa científica ambiental e do sistema de áreas protegidas do Estado de São Paulo. Vocês publicaram em 2022, é uma pesquisa praticamente, né? É a pesquisa da pesquisa, né? Vocês analisaram vários dados e produziram esse diagnóstico que é muito rico. Inclusive, quem quiser, a gente vai colocar depois o link na legenda, quem quiser baixar, um PDF muito interessante. Está no site da PQC também, é muito fácil de localizar lá. Eu queria que você contasse um pouco para a gente de tudo que vocês pesquisaram, de todo esse conhecimento que você tem. Quais são os modelos e por que nós não precisávamos de passar por essas mudanças? Então, Regina, você disse há pouco que o Estado de São Paulo não falta recurso financeiro, e é verdade isso. Só que sempre, de acordo com a necessidade ou com o interesse do momento, essa é a desculpa que é usada para reduzir, né, os gastos, ou porque em 2020, durante a pandemia, como você citou, que foram feitas essas concessões, também foi feita a extinção de institutos de pesquisa. E com essa mentira, né? Para você bem não usar nenhum eufemismo, com essa mentira, uma informação que não é verdadeira, de que o Estado de São Paulo tinha tido um déficit de arrecadação e que precisava encolher despesas, né? Diminuir, reduzir despesas. O governo da época fez um pacote, um projeto de lei que extinguia 10 ou 11, houve algumas mudanças, instituições públicas do Estado. Nesse pacote entraram os 3 institutos de pesquisa em matéria ambiental: Instituto Florestal, Instituto de Botânica, Instituto Geológico. E também, na área da saúde, entre outras organizações, entrou a Superintendência de Controle de Endemias, que também funcionava, né, como um instituto de pesquisa em São Paulo, que também abriga pesquisadores científicos. Desculpa. Enfim. Helena, desculpa te interromper, mas para quem está nos escutando agora, talvez não tenha. Quando você diz esses institutos de pesquisa, talvez as pessoas não tenham a dimensão do valor e da importância dessas joias que nós tínhamos aqui no estado de São Paulo, que foram destruídas, dilapidadas, vai para ser, e que remontam do século XIX. Eram instituições centenárias. O Instituto de Botânica é um pouco mais jovem, mas o Geológico e o IF eram do século XIX. O Geológico é o mais antigo, mas o IF também, dependendo da linha, algumas pessoas colocavam com 130 anos, outros com um pouco menos, porque é importante entender que esses institutos nascem com a história de São Paulo. E os 3 têm origem na Comissão Geográfica e Geológica. Os trabalhos da Comissão Geográfica e Geológica em São Paulo. Inclusive, ano passado, nós da PQC, fizemos uma exposição que a gente pretende apresentar novamente esse ano, sobre Alberto Lofgren, né? Em comemoração aos 150 anos da chegada de Alberto Lofgren ao Brasil e a São Paulo, né? Onde ele se estabeleceu. Então, naturalista sueco,
que integrou essa Comissão Geográfica e Geológica e que, a partir dos seus trabalhos, tem origem o Instituto Florestal. E é muito interessante que, para organizar essa exposição comemorativa, nós tivemos que... já era uma prática nossa de quem foi funcionário do IF, eu fui estagiária do IF, já tinha estudado, obviamente, sobre Alberto Löfflin, mas a gente se debruçou mais sobre os artigos, as publicações dele, o pensamento dele. Uma pessoa que no século XIX já falava em mudanças climáticas, na necessidade de restauração das áreas que estavam sendo desflorestadas do estado de São Paulo, e apregoava a necessidade da criação de um serviço florestal. E ele consegue esse serviço florestal, que atuou no estado de São Paulo na criação de unidades de conservação. Ele foi o precursor desse pensamento da necessidade de se resguardar espaços para a conservação. Então, o desenvolvimento vinha com a ferrovia, com o café, depois, posteriormente, com o eucaliptus e tudo mais, mas se resguardava áreas para conservação dos ambientes naturais. E depois vai se desenvolvendo a legislação ambiental até chegarmos na que a gente tem, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação é 2000, mas as nossas unidades de conservação são muito anteriores a isso. Então, a primeira unidade de conservação, o primeiro parque estadual de São Paulo é o Parque Estadual de Campos do Jordão, que é muito anterior a isso. Então, esse trabalho que gerou o Instituto Florestal, e da mesma forma o Geológico e o Botânica têm a sua origem nessa Comissão Geográfica e Geológica, que era formada por naturalistas que estudavam os diversos aspectos do meio ambiente e traziam informação que orientou o desenvolvimento do Estado. Esses institutos que vêm desses serviços e tal, eles também tinham exatamente esse papel. Os institutos públicos de pesquisa, os que a gente ainda tem em São Paulo, eles têm esse papel. A gente desenvolve pesquisa pública que visa fornecer subsídios para que se elabore as pesquisas públicas que atendam demandas da sociedade. É isso. Então, a SUSEM fez por muito tempo o controle da dengue. O Instituto Florestal criou a grande maioria e manejou por toda a sua existência a grande maioria das unidades de conservação que a gente tem em São Paulo. E, graças ao trabalho do Instituto Florestal, São Paulo tem remanescentes das diferentes fitofisionomias originais desse estado. Que são, Helena, Cerrado, né? Mata Atlântica, se puder... Que são elas, né? Perdão. Cerrado, Mata Atlântica, e qual mais? Os remanescentes que nós temos aqui no estado de São Paulo. Quais são as? Tem áreas você tem resguardado Restinga, você tem resguardado Mangue, você tem parques marinhos, como Lajes de Santos, você tem ilhas, né, como a Ilha Anchieta, como Ilha Bela, Ilha do Cardoso, você resguarda ambientes insulares, você resguarda a Mata Atlântica, a Mata Mesófila do interior, o Cerrado, Campo Cerrado, Cerradão, né, o Cerrado Sensulato e matas ciliares. Então, diferentes fisionomias de vegetação e que impliquem diferentes ambientes para fauna, né, e habitado por diferentes tipos de fauna. Aí, como você diz, tem áreas que recebem aves migratórias, tem aves que resguardam espécies que estão ameaçadas de extinção. Isso vai desde a Ilha Anchieta, da Ilha do Cardoso, perdão, lá em Canané, até o extremo norte do estado, até Teodoro Sampaio ou Paulo de Faria, né, que são municípios nos extremos do estado.
E e isso foi quebrado com essa extinção de 3 instituições baseada numa premissa falsa de falta de recurso financeiro. São Paulo nunca teve déficit de arrecadação. No ano passado bateu recorde, inclusive. O ano passado teve um superávit assim assustador. E, não obstante, o governo atual tem um plano de vender áreas de pesquisa para fazer caixa. O objetivo é fazer caixa. Agora é curioso, né? Na planilha da contabilidade, eu acho que não é possível mensurar, de fato, o valor tangível e intangível, numérico, material e imaterial desses bens que eles querem vender, para você colocar ali na coluna da planilha, do balanço, né? O valor real é intangível, você jamais vai conseguir mensurar e colocar nessa planilha do balanço do Estado de São Paulo. E aí eu queria aproveitar, Helena, e depois peço para você comentar também. Fábio, a gente teve a criação do Conselho Estadual do Meio Ambiente e, na sua sequência, da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, que virou há pouco tempo. Veja bem, pessoal, atenção aqui. É muito curioso, né? Eu, como uma pessoa da área de comunicação, as palavras têm significado. Nós temos hoje no Estado de São Paulo, para quem não sabe, não é uma Secretaria de Meio Ambiente, é a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. Queria que você comentasse, Fábio, por favor. Pois é. Só completando um pouquinho a fala da Helena, se me permite, a extinção dos institutos de pesquisa é só uma das maneiras de você, de alguma forma, reduzir a pesquisa pública, né? Você também pode transformar os institutos em caça-níqueis, né? Obrigando-os a buscar o recurso privado com a sua estrutura, que aconteceu no IPT, por exemplo. Você tem como colocar uma sombra imensa sobre a pesquisa, sobre o instituto, como aconteceu no Butantan, onde apareceu uma fundação que meio que tomou conta e o instituto acaba sendo sucateado. Enfim, há várias maneiras de você deixar a pesquisa pública de lado, infelizmente. Mas, enfim, o que você está falando é muito interessante. Depois você volta nessa história do Butantan, por favor. Tá bom. É muito interessante o que você está falando, porque ao extinguir a Secretaria de Meio Ambiente, havia, né, São Paulo tinha uma Secretaria de Meio Ambiente, pensando só essa questão. Ela foi fundida com outra secretaria, né? E hoje está com a Secretaria de Infraestrutura. Bem, isso é um problema grave, porque você coloca no mesmo guarda-chuva uma secretaria que pode licenciar, por exemplo, obras de infraestrutura e quem licencia e quem faz a obra de infraestrutura, todos respondendo ao mesmo secretário. Então, por exemplo, a transposição do Itapanhaú de um rio é uma obra de infraestrutura interessante, importante. Está na mesma secretaria que deveria licenciar essa obra, né? Bom, há outros problemas, por exemplo, o Parque Jequitibá, um conflito de interesses escandaloso, né? Sim. Desculpa te interromper. Quando você era repórter da Isto É com Mino Carta, da Veja, dos bons tempos da Veja, quem era o seu chefe na época? Mário Sérgio Conte. Para quem não sabe, pesquisem, para vocês saberem de quem estamos falando. Ele conta pra gente. Da Folha de São Paulo, quem era o diretor? Era o Fernando Canzian, era de política. Ainda está lá. Sim, ele ainda está lá. A Gazeta Mercantil, que já foi extinta, mas enfim, aí era assim um mar de nomes estelares, né? E mesmo na Globo,
naquele tempo, uma secretaria de meio ambiente que é integrada pela Secretaria de Obras, Infraestrutura e Logística, o Obras foi por minha conta, isso não seria um escândalo? Isso não ganharia a primeira página de todos os jornais, não seria a capa da Veja? Com certeza, até por conta da bandeira que deram com relação a isso, né? Você vê, eu vou tirar um exemplo dessa promiscuidade, Regina. Os parques se tornaram estacionamento de logística para abrigar, por exemplo, na gestão passada, numa eleição municipal, assim que foi transformada essa secretaria, vinculada à Secretaria de Infraestrutura, numa eleição municipal você tinha a entrega de veículos para as prefeituras e esses veículos ficavam estacionados em parques públicos, é o caso do Parque Jequitibá, tomando espaço das pessoas que entravam. E no caso específico desse parque, esses caminhões ficavam lá aguardando o momento de ir para as prefeituras, passando por dentro do parque para chegar no estacionamento, né? Então você via pais passeando, ensinando os filhos a andar de bicicleta, que tinham que parar porque o caminhão ia passar, o caminhão novinho em folha, estava estacionado ali porque não tinha outro lugar para colocar. É o que acontece quando você põe dentro da mesma, o mesmo chefe, né? Dando ordens, tendo que resolver tirar de um santo, cobrir o outro, e tendo à disposição o espaço que tem um parque. Só que o espaço do parque não era para isso, era para contemplação, era para outra história. Então, é uma promiscuidade muito grande. Acho, na minha opinião, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo faz muita falta, assim como os institutos de pesquisa que foram extintos, estão aí apertados no guarda-chuva de uma sigla que a gente não sabe bem o que faz. E a Fundação Florestal também tem partido para ações de parcerias que muito facilmente contradizem aquilo para o que ela foi criada. Então é um problema gravíssimo essa união, essa junção numa secretaria imensa como essa. E vale a pena dizer, Regina, que a secretária de Meio Ambiente, Logística e Infraestrutura, a Natália Rezende, ela é uma acadêmica formada, a especialidade dela como acadêmica é leilão. Então, ela está ali veja que o que se pretende colocando uma profissional como essa à frente dessa secretaria. Está muito claro, né? Está muito claro. É uma priorização de um certo jeito de fazer política, né? Uma política de governo que compromete políticas de Estado tomadas anteriormente, com um viés muito claro, privilegiando o mercado. Você sabe, Helena e Fábio, eu estive com ela. Posso fazer uma observação? Posso? Claro, por favor, por favor. Nem queria interromper a nossa entrevistadora. Imagina, por favor. Mas é porque no governo passado, né, tanto no governo federal quanto no governo estadual, quando assume o ex-presidente Bolsonaro, ele anunciou que ia acabar com o Ministério do Meio Ambiente. Houve uma movimentação, apareceu muito na mídia, houve uma grande pressão e ele retrocedeu. Tudo bem que ele entregou o ministério para uma pessoa, né, que sem a menor qualificação para isso, mas ele que foi secretário de Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Era um reles desconhecido. Nós estamos falando do Ricardo Salles. Aquele do Isso. Vamos aproveitar a pandemia e passar boiada. Lembram dessa cena? Acho que vocês lembram. Mas ele retrocedeu porque houve uma pressão, e principalmente da mídia. Porque a mídia consegue comandar muita coisa nesse país. Na mesma ocasião, assumia o governo de São Paulo o ex-governador João Dória. O que fez o governador João Dória acabou com a Secretaria de Meio Ambiente de São Paulo, quando ele criou a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. Ele pôs o meio ambiente subordinado à infraestrutura, né?
abaixo, e aí não tínhamos mais um secretário de meio ambiente, e sim um subsecretário de meio ambiente, que respondia a uma pessoa que ela era ligada à área de infraestrutura. O governo atual intensificou esse quadro, porque ele juntou ainda à infraestrutura e ao meio ambiente a logística. Ele só pôs o meio ambiente na frente para dar uma amisada na situação. Olha, E a Helena, secretária é especialista na área de leilão, porque está se leiloando tudo nesse estado. Então, infelizmente, quem está na área de meio ambiente não está sozinho, né? Então, leiloa-se a educação, leiloa-se a ciência, leiloa-se áreas de pesquisa, o interesse é leiloar. É a entrega, é o desmonte do serviço público para atender a interesses específicos de grupos específicos desse Estado. E, no entanto, é muito difícil chegar na mídia com esses assuntos. Muito difícil. eu acho que a gente está tendo só alguns E espaços importantes agora. Acho que um dos poucos que ainda está fazendo uma cobertura bem, bem potente mesmo é o jornal local da Globo, né? O SPTV1, SPTV2, Justiça Seja Feita. Eles estão fazendo uma cobertura com a quantidade de repórteres que eles têm, claro, são equipes, né? Não é possível também cobrir tudo. Eu acho que eles até que têm feito um trabalho muito interessante. Aí tem o portal G1, aí às vezes o UOL cobre também, né? A Folha, mas antigamente a gente tinha a Folha da Tarde, a gente tinha o Jornal da Tarde. As editorias de cidades desses jornais, principalmente do Estadão, a editoria de cidades do Estadão, ela era muito grande. Eu lembro bem que a editoria de cidades do Estadão tinha um dia, acho que da semana, que inclusive era um caderno. Aí vai reduzindo, né? De caderno vira 4 páginas, de 4 páginas cai para 2, de 2 é 1, ali no final do primeiro caderno. Esse é o tamanho da cobertura, né? Claro, hoje assim, é o que você corre na sua página, né? Você não vira mais a página, você corre na sua palma da mão. Então, para vocês terem uma ideia, em vez de você ficar ali correndo, você vai correr 2 vezes, acabou a cobertura, né? É mais ou menos essa. Agora, vocês estavam falando de uma outra perda que para mim é muito doída. Dentro do Parque da Água Branca, antes da licitação, o João Dória, que foi no governo dele, o que ele faz para facilitar a chegada da empresa particular que vai vencer a licitação, ele esvazia o parque. Os prédios eram ocupados por aparelhos públicos, né? Então tinha Instituto da Pesca, o Fundo de Solidariedade do Estado de São Paulo, que usava um edifício para o fundo e outros edifícios para as ações sociais do fundo, com cursos gratuitos, né? Eu me lembro, tinha curso acho que de maquiagem, cabeleireiro, manicure, todos cursos gratuitos, para a população poder se reintegrar, né? Ou mudar de profissão, enfim, qualificar melhor, né? Para arrumar um emprego e tal. E também lá dentro tinha o que é justamente por que está ligado, né? Porque é dessa época que a gente estava falando aqui, que a Helena contou agora há pouco para nós, da criação da Comissão Geográfica e Geológica do Estado. Então, por isso, dentro do Parque da Água Branca, existiu o Museu Geológico do Estado de São Paulo, que tinha o apelido de Mugel. Não sei se vocês conheceram, a Helena conheceu, né? Ele era muito visitado. Era um museu gratuito, ele era muito visitado por crianças, principalmente, das escolas públicas, das escolas particulares também. O parque tinha uma frequência de crianças muito grande. E hoje esse museu, eu andei apurando, ele vai, assim, remontado como ele era, ele não vai ser mais. Né? O Mugel do Parque da Água Branca, não há planos de voltar para o parque, de devolver para essa comunidade aquele museu. O acervo, pelo que eu levantei, o acervo está organizado e guardado em local seguro, né? Com o responsável dos acervos históricos do Instituto, que bom. Né? Essa é uma boa notícia, pelo menos no meio de tantas más notícias.
mais remontado, como ele era, não vai ser. Aí tem uma área que passa por uma reforma, não se sabe quando ficar pronta, quando se abre, onde vai ser, não é dentro de um parque mais, né? Eu acho que esse é isso para mim é tão doído. Tem muitos prejuízos nas concessões, mas aquele museu que você entrava tinha um dinossauro enorme, aquele quem viu viu, quem entrou lá para fazer trabalho de escola entrou, né? Não vê mais. Isso é muito triste. Agora, a gente tem uma outra questão muito séria que eu queria que vocês contassem para nós. Vocês estão muito envolvidos, que é uma PL que pretende entrar mais a fundo na questão da ciência do Estado de São Paulo. Então, Helena, onde vamos levar as descobertas científicas paulistas se a PL for adiante? Ou PL, né? Então, é um PLC, né, um projeto de lei complementar que extingue a carreira de pesquisador científico e cria uma nova carreira também, uma nova carreira de pesquisador científico, alterando o regime de trabalho, alterando o regime remuneratório, né? Então, tira os salários base e passa para subsídios, tira o regime de tempo integral, que o pesquisador responde ao regime de tempo integral, que é fundamental para o desenvolvimento da ciência. O pesquisador tem que estar disponível para o seu trabalho de pesquisa, né? A ciência não ocorre, não se faz ciência no horário de expediente convencional, especialmente porque as 3 áreas que hoje englobam os institutos de pesquisa de São Paulo são saúde, meio ambiente e agricultura. 3 áreas que trabalham com organismos vivos. Então, não dá para não ter um regime de tempo integral, né? Você trabalhar 8 horas diárias. Não tem sentido nisso. O regime remuneratório tira direitos, né, de adicionais por tempos de serviço, por prolabores, por chefias ou por responsabilidades, cargos que você assuma. Tira todos os direitos adquiridos, altera esse regime de tempo integral e tem outras consequências sérias que vão fazer, se esse PL for aprovado, o que a gente prevê é um grande esvaziamento do quadro, que já é fato, porque o quadro vem sendo esvaziado ao longo de anos sem concurso público e com salários muito defasados. Então, já temos um quadro bastante esvaziado que só se mantém a pesquisa pública nessas instituições por o envolvimento do próprio quadro de funcionários, sejam os pesquisadores, sejam os funcionários de apoio à pesquisa, que também têm salários extremamente defasados, né? Que chega a um nível de crueldade, no meu entendimento. Pessoas com mais de 30 anos de casa que recebem salários irrisórios e que conhecem as áreas de experimentação ou as unidades de conservação como só eles conhecem. Tem um conhecimento de vivência que suplanta qualquer conhecimento, e eles apoiam todas as atividades, porque sem eles não dá para desenvolver nem pesquisa, nem visitação pública, nem administração, nada. Né? São salários que giram mais ou menos em torno de quanto, Helena? Você sabe dizer? Esses salários, eles giram em torno de quanto, mais ou menos? Assim? Os salários básicos não chegam ao salário mínimo. Você está brincando? Não, não estou. É que eles têm alguns adicionais, mas se passar para subsídios, o subsídio acaba congelando esses salários. Por que eu vou fazer aqui uma parte? Porque às vezes a gente fala, como você disse, para pessoas que não têm essa vivência do serviço público e às vezes não compreendem. Por que funcionário público tem direito de, a cada 5 anos,
acrescentar um quinquênio, né, um adicional, ou a cada 20 anos de serviço ele tem direito a uma sexta parte. Por que funcionário público tem direito a cada 5 anos de 3 meses de licença-prêmio? As pessoas pensam que isso é privilégio. Não é privilégio. Na verdade, são conquistas de muita luta, porque funcionário público não tem FGTS, funcionário público não tem fundo de garantia, funcionário público não tem uma série de direitos que é garantido pela CLT. Ele tem esses direitos que institui o quadro de trabalho dessa categoria, né? Ocorre que há muito tempo os quadros de funcionários vêm sendo esvaziados, como eu disse, por falta de concurso. Então, no meio ambiente, vamos pegar o meio ambiente, que é a área que eu conheço melhor. O último concurso para pesquisador científico foi o que eu fiz, foi em 2003. Então, eu já tenho mais de 20 anos como pesquisadora. Mas eu já fui assistente, eu tenho mais 10 anos de um período que eu fui assistente de pesquisa, que foi o último concurso para a carreira de apoio à pesquisa. E esse foi em 1994. Então, é um concurso para assistente de pesquisa, auxiliar, oficial, cada um tem uma atividade dentro dessas áreas. Na maioria, hoje, são o pessoal de campo mesmo, né? O pessoal que faz manutenção, vamos pegar o caso das unidades de conservação, que é o nosso assunto favorito. O cara que faz um acero com o trator, o cara que ajuda a abrir uma trilha, o que faz a manutenção da trilha, o cara que faz a manutenção do prédio, que conserta uma instalação, que faz uma pintura, que recebe um grupo de estudantes, né, alguns que já têm um preparo, já foram treinados para isso, que combate incêndio, na hora que pega fogo, o cara que vai, né, trabalhar ali, ajudar a combater o incêndio, o cara que vai fazer uma limpeza, uma faxina, enfim, essas atividades. O cara mais jovem já tem mais de 30 anos de casa. Assim, quem entrou mais jovem, né? Eu quero dizer, que tem menos tempo de casa, já tem mais de 30 anos. Então, isso já enfraquece por demais a atividade de pesquisa dentro dessas áreas. Fora o interesse na venda do patrimônio, da entrega do patrimônio, seja na forma de concessão, seja privatização, seja o nome que se queira dar. E agora fala-se diretamente em venda para fazer caixa, né, de áreas de pesquisa, e é importante que se diga que essas áreas de pesquisa ligadas à Secretaria de Agricultura, que a gente chama de fazendas experimentais, que é onde os pesquisadores instalam os seus experimentos para trazer resultado na área da agricultura, né, nos diferentes setores da agricultura, elas também têm um papel fundamental na conservação do meio ambiente. São áreas no interior do estado, e algumas raras exceções no litoral, e que são áreas grandes, extensas, com remanescentes de vegetação nativa, de ambiente natural, e que também tem um papel fundamental nesse convívio, né? Nesse trato com as comunidades, onde as comunidades também têm uma identificação, também pode entrar, fazer um passeio, um piquenique, alguma coisa, e também tem esse papel na conservação da qualidade de vida ou dos serviços ambientais prestados pelos serviços ecossistêmicos, né? Então, eu vou pegar um exemplo, a Fazenda Santa Elisa, em Campinas. Uma das áreas que estava avisada e que agora o governador retrocedeu. Estava na lista dos imóveis à venda, né? De Campinas, né? Ela está localizada hoje numa área nobre de Campinas. Mas é uma área que foi criada por Dom Pedro II. Ela tem um peso histórico gigante. E ela tem um peso para a agricultura, para o desenvolvimento do Estado, porque ela tem experimentos na área de café, tem banco de germoplasma de café, que são fundamentais para o país, não é para o Estado de São Paulo.
e até para fora do país. Né? Esse conhecimento vai além. Ela guarda indivíduos de variedades de café que já não existem na Etiópia, o seu local de origem, porque a Etiópia foi muito devastada. Então, eu não vou ficar citando tudo que tem lá, né? Mas ela também é um ambiente ali, um instrumento de manutenção climática. Sem a Fazenda Santa Elisa, Campinas vai ter problemas muito sérios de enchente, que já tem hoje, né? Então, no momento de crise climática, de crise ambiental, falar em vender áreas que contribuem para a manutenção climática do Estado é o cúmulo do absurdo. E essas áreas são ociosas, como ociosas. Só não geramos mais conhecimento científico por conta desse esvaziamento. Agora, com o enfraquecimento da carreira de pesquisa, aí sim. É muito importante que se diga, São Paulo tem 3 grandes universidades públicas, né, estaduais, com uma relevância sem contestação, né, sem ter o que se dizer sobre isso. Mas São Paulo tem os institutos de pesquisa que são anteriores às universidades e que respondem por uma boa parte do desenvolvimento científico e tecnológico desse Estado, tanto na saúde, no meio ambiente ou na agricultura. Né? E aí, para onde vamos, né? Há, Helena, uma questão também importante, que os técnicos desses institutos de pesquisa, eles produziram os planos de manejo, eles produziram os planos diretores de vários parques, né? Então eles conhecem na intimidade, Regina, os parques. Eles sabem qual é a árvore que brota aqui, qual é a planta que brota ali, qual é o animal que passa por ali, qual é a espécie que existe, o que é frágil, o que não é, qual é o ciclo pelo qual pelo qual passa aquele território de flora e fauna. Ele conhece o lugar. Porque ele está ali vivendo aquilo por anos a fio. Quando você substitui por uma empresa privada, por exemplo, há qualquer discussão sobre quanto vale o contrato, o profissional é retirado e já não tem mais compromisso nenhum com aquele parque. Ele não tem uma carreira, né? Então, tem esse lado extremamente danoso para o território, que é você interceptar, você truncar a relação do homem com o território. Vou aproveitar então, Fábio, fazer mais uma provocação de hoje. Onde vamos buscar um novo caminho? Como que vamos salvar nossos parques da destruição? Bom, acho que temos que destacar, temos que chamar os homens públicos que estão hoje no governo a atenção, destacando, porque me parece que ainda não entrou no radar deles, as questões da emergência climática. Né? A priorização de critérios de mercado não reconhece que a gente está vivendo um momento em que é necessário pensar de uma forma de sustentabilidade, e não sei se isso combina com os critérios que estão sendo adotados. Né? Acredito que não. É urgente que se pense uma maneira de tratar o território pelo território. E não pelo entorno, não pela empresa que vai tomar conta, ou não pelo balanço, o território por si. Né? O que vai fazer com que ele preste os seus serviços ambientais, ou seja, trabalhe na despoluição, trabalhe na qualidade de vida das pessoas, evitando que elas recorram aos hospitais, promovam a contemplação, promovam o serviço que um parque deve promover, ou que uma área pública território verde deve promover. Ora, não adianta você, de alguma forma, tentar manter esses territórios com o auxílio de quem vai destruí-lo.
Então, é necessário chamar atenção para essa questão da emergência climática, e para isso é necessária mobilização de mídia, mobilização das pessoas, é preciso criar sinapses. O Onde Vamos é um exemplo de um programa novo que está surgindo, sintonizado com essa nova realidade. Então é isso que tem que acontecer. O setor público ainda não se deu conta o quanto deveria desse novo paradigma. Fala-se muito em ESG no setor privado, fala-se muito em sustentabilidade no setor público, mas o que se vê é uma gestão de dinheiro voltada para interesses privados. Por exemplo, no setor público, o governo estadual criou o FinClima. O FinClima, que é paralelo aí ao Fundo Clima do governo do BNDES, né? O Tarcísio criou o FinClima. É dinheiro destinado à área ambiental, digamos assim, inclusive a concessão de parques. Ora, por que esse dinheiro não surgiu antes? O dinheiro público surge quando há um intermediário privado envolvido. Por que o governo não pode investir diretamente, ele, nessas áreas? Né? Tendo em vista a qualidade de vida da sua população, ouvindo as pessoas, ouvindo os conselhos, né? Valorizando os conselhos, essa é uma outra coisa que temos que ter em conta para onde vamos. A população participa da gestão, tenta participar da gestão pública por meio dos conselhos, que hoje são desvalorizados, são pouco ouvidos, reunião de 2 em 2 meses, quando há, virtual, né? O que se diz, as atas demoram a ser publicadas, então há uma valorização muito pequena da população interessada na gestão pública de áreas verdes, do território verde. Isso tinha que mudar também. O Ministério Público, acho que poderia dar mais atenção a isso do que tem dado, e eu acho que para que isso aconteça, não há outra saída que a mobilização, né, das pessoas e a divulgação dessas urgências que hoje acontecem. A gente está olhando, mas parece que elas não são amarradas, né? A gente está vendo enchente no Rio Grande do Sul, a gente está vendo aqui em São Paulo, de repente, o céu ficar escuro por causa das queimadas, mas falta alguém que una essas pontas e diga, gente, a gente está destruindo o nosso território. Helena, eu queria beber um pouco do seu conhecimento, da sua área de pesquisa especificamente, e trazer um exemplo palpável aqui, que é muito, muito pequeno, né? Assim, dentro do Parque da Água Branca tem uma área de preservação permanente pequena, 22 metros quadrados, com 3 nascentes, diversos olhos d'água. E por falta de planejamento, por falta de manejo, um plano de manejo, o que a gente está vendo é que a palmeira australiana, aquela Cia forcia, é isso? Uhum. Ela está dominando aquele território, porque ela aí, por favor, explique depois para a gente aqui, mas eu sei que tem espécies que, se você não faz... Primeiro que não era para ela estar lá, mas se você não controla o crescimento dela, ela domina. Então, a nossa área de preservação permanente do parque, ela praticamente virou uma plantação de palmeira, né? Tem poucas outras espécies ali. E aí, por isso, algumas áreas de olhos d'água estão secando, né? Eles vão sumindo, né? Então, e outra coisa que a gente vê muito aqui em São Paulo é que com essa devastação de quarteirões para o levantamento de empreendimentos imobiliários sem o devido estudo, aqui mesmo, muito próximo da gente, tem uma obra na Cardoso de Almeida que você vê vertendo água pura de nascente pelo meio-fio, 24 horas por dia, né? Porque o prédio foi feito em cima da nascente ali. Isso é muito comum aqui, nessa região que nós estamos, que é a grande bacia, aqui, microbacia do Tietê, Sumaré, enfim, tem muita nascente aqui, Pompeia, Sumaré, né? Então a gente vê muito isso. Você vê saindo nas calçadas, no meio-fio, você vê água cristalina vertendo de nascente, né? Então, Helena, eu queria que você contasse um pouco para quem está nos assistindo, por menor que seja uma área como essa, a importância dela e a importância do manejo correto. Então, Regina, veja aí duas coisas que eu gostaria de falar.
a questão do manejo adequado e do manejo orientado pela ciência, pela pesquisa. Um dos fatores que a gente relata no livro que você citou, esse livro da PQC, é essa questão de que, com a extinção dos 3 institutos de pesquisa, que foi o Sistema de Florestas 3, aí, a legislação que está descrita no livro, também se retirou da instituição de pesquisa as unidades de conservação de São Paulo. Então, o que orienta o manejo das unidades não é mais as respostas dadas pelo resultado das pesquisas, que diz qual é a melhor forma de controlar, por exemplo, essa palmeira, que é uma palmeira invasora, e que ela, encontrando condições, ela é mais competitiva do que as espécies nativas que estavam ali, então ela vai ocupando os espaços e domina aquele espaço, o que é extremamente prejudicial para a biodiversidade. O que é a biodiversidade? É o conjunto de espécies, né, diversas que ocorriam ali. Então, ao invés de você ter várias espécies convivendo, você acaba tendo uma espécie que é dominante e que invade aquele espaço. Com isso você perde as espécies nativas, né? Por isso que a gente deve evitar plantar espécies exóticas. Mas muitas dessas espécies exóticas vieram em um tempo em que a gente não tinha esse conhecimento científico que hoje a gente tem. Então, tem o que a gente chama de, né, como é que é a prerrogativa, né, da ignorância, né? Você não sabia. Então, isso foi feito e muitas coisas foram, como você diz, o parque é antigo, como o Parque Alberto Wolfgang também tem um paisagismo todo com espécies exóticas, mas que eram assim, inspirado no modelo europeu, de como eram os jardins europeus e tal. Mas isso tem um valor histórico, mas tem que ter o manejo dessas espécies para que elas não dominem as espécies nativas, como você acaba de relatar. Isso é um aspecto. Para manter essas áreas, que elas precisam... O que é o manejo de uma unidade de conservação? O nosso sistema, o sistema como a gente idealizou de desenvolvimento, a gente resguarda algumas áreas protegidas, né? Então, se ocupa os espaços, mas guarda-se um pouco da vegetação nativa ou do ambiente natural para esses fins, né? Tanto científico, quanto educação, quanto para que as outras espécies possam existir, ou para que a gente possa conhecer esses ambientes, porque a gente conhece muito pouco das espécies que efetivamente existem no nosso planeta, né? Então, ainda há estimativas de que a gente já extinguiu espécies que não chegamos a conhecer, na verdade. Então, assim, existem algumas premissas para você conservar. Então, a gente conserva em algumas áreas. Não é um sistema como o sistema dos povos originários, que eles coabitam com o ambiente natural, né? Então, eles vivem em ambiente natural e desenvolvem suas atividades, seja os seus plantios, seja toda a sua atividade social, então, dentro de um ambiente natural, sem destruir aquele ambiente natural. Não, a gente altera o ambiente, né? O nosso sistema é esse. E aí a gente guarda um pouco. Para que esse pouquinho, né, esse remanescente, ou esse espaço que a gente quer guardar o ambiente natural, permaneça como um ambiente natural, a gente tem que agir sobre ele. Porque todo o entorno dele foi alterado. E a alteração do entorno interfere na conservação do que é natural, né? Então, por exemplo, se já não há mais floresta, você tem É difícil explicar sem desenhar, eu falo muito com as mãos. Se eu tivesse um quadro, Uma lousa. eu faria um desenho. Mas vamos supor que você tem um círculo aqui
que é um ambiente natural. E em volta dele todo você retirou a floresta, você construiu, então você alterou o clima, você alterou o regime hídrico, você alterou o uso do solo, uma série de coisas. A iluminação que chega na borda dessa área é maior do que o que chegava antes, não tem mais sombreamento. Então, você vai favorecendo espécies que são mais de luz intensa ou de área mais seca, e elas vão crescendo e vão estrangulando esse círculo que você guardou, se você não tomar medidas de manejo. Tá. E essas medidas de manejo são orientadas pelos pesquisadores que estudam esses assuntos, tanto a vegetação quanto pesquisadores que pesquisam o clima, o solo e tudo mais, orientam as medidas que devem ser tomadas para que você efetivamente resguarde esse ambiente. Agora, eu sei que eu sou muito prolixa, mas tem mais uma coisinha que eu queria falar. Além de fazer chegar nos nossos governantes a questão da emergência climática, que eu pessoalmente acho que eles já sabem disso, eles só estão fazendo a pêssega, fingindo que não viram, a gente tem que trabalhar a questão da mobilização da sociedade. Fazer essa informação, e isso que você, como bem disse o Fábio, está fazendo com esse seu programa, essas iniciativas são fundamentais, de levar essa informação mais próximo da sociedade. Porque é a sociedade que escolhe esses governantes. E parece que essa ficha ainda não caiu para as pessoas que efetivamente estão sofrendo as consequências dessa emergência climática. Que elas precisam escolher governantes que estejam alinhados com essa ideia. Como diz o Ailton Krenak. A gente não vai ensinar a ser ambientalista ao João Dória, ou sei lá, quem quer que seja, né? Ao Bolsonaro, ao governador Tarcísio de Freitas, aos deputados da Lesp e tudo mais. A gente precisa levar esse conhecimento para a sociedade, para que a sociedade, de posse desse conhecimento, ela tome decisões mais alinhadas com seus próprios interesses. Porque quem sofre mais é a população mais vulnerável. Sim. Eu acho que tem uma figura de linguagem que o indígena escritor Ailton Krenak usa, que eu acho que nada deixa mais claro. As pessoas, se não fizermos nada, muito em breve nós morreremos derretidos no asfalto como lesmas. Né? Porque a temperatura vai chegar num nível que o nosso corpo, né? O ser humano não vai resistir. Primeiro morrem as crianças e os idosos, depois seremos nós, né? E a impressão que eu tenho, Helena, é que as pessoas não se deram conta que esse processo ele se acelerou muito em muito pouco tempo. Né? Eu, com 15 anos de idade, eu naveguei no Rio São Lourenço, no Rio Paraguai e no Pantanal. Dava até medo de ir num barquinho ali, de tanta água, né? Um rio gigantesco. Hoje a gente vê imagens com banco de areia no Rio Paraguai. O Rio Paraguai está secando. A gente vê imagens de banco de areia ali em Manaus, né? Rio Negro. Enfim, são coisas... Isso é assustador se alguém virasse para nós três aqui, falasse quando nós éramos crianças que um dia o Pantanal ia secar, a Amazônia podia chegar num ponto de não retorno, a gente imagina, você tá louco, isso nunca vai acontecer. O Krenak, ele advoga que é necessário trocar o nome científico do ser humano, né? De Homo sapiens, o sapiens quer dizer inteligente, né? Para Homo qualquer outra coisa, né? Porque não está demonstrando inteligência. E se você for pensar bem, tudo que tem acontecido trabalha mesmo carente de inteligência, né? A gente vê, por exemplo, nos parques, gramado de borracha, né? Grama sintética dentro de um parque. Isso
não me parece inteligente. E o governo estadual parece considerar bastante inteligente estimular um automóvel, Regina, é uma máquina de 1,5 toneladas que transporta uma carga de 70, 80 quilos, ou 5% do seu peso. O governo parece considerar inteligente estimular que centenas de milhares delas ganhem prioridade, em vez do transporte individual, em vez do transporte coletivo. É o que estava acontecendo com a Nova Raposo, né? O governo quer abrir um espaço enorme para centenas de milhares dessas máquinas transportarem a sua carguinha, em vez de colocar o ônibus, metrô, VLT, corredores, enfim, o que for. São priorizações que não são inteligentes. Né, não me parecem evidentes do ponto de vista da preservação. Né? Então, eu concordo com o Krenak. Acho que o Sapiens aí merece algum questionamento. Helena, para você ter uma ideia, eu vou pedir desculpa para vocês. Eu fico citando muito o Parque da Água Branca porque eu conheço, né? Então eu posso falar. Eu conheço um pouco o Parque da Cantareira também, o Horto Florestal, o Petar, são lugares que eu frequento mais. Mas aqui, no Parque da Água Branca, eles estão rastelando o bosque. Eles estão retirando serrapilheira. E aí eu queria que você explicasse. Eu conheço muito pouco sobre isso, eu li um pouco, né, por conta do que eu tenho que fazer aqui como conselheira, mas como cientista, Helena, por favor, explica para quem está nos assistindo o que significa. E aí é interpretado, veja só, como para mim isso é ignorância mesmo, no sentido de ignorar, né? Esse Homo sapiens completamente ignorante. Eles interpretam essa riqueza que alimenta, né, aquele ambiente como sujeira. Então fica usando aqueles aspiradores de ar, né? Então a própria rua mesmo, o arruamento do parque, antigamente ele era varrido com aquela, sabe aquela, eu não sei qual espécie, mas enfim, tem os galhos de algumas plantas que eles fazem como se fosse uma vassoura, né? Então eles usavam aquilo para varrer o arruamento. E jamais que você retiraria os resíduos orgânicos de bosque, subbosque, né? E eles estão limpando. Bom, justifica se você tirar o acúmulo de folha seca do caminho, né? De uma trilha ou de um arruamento onde as pessoas vão circular, porque normalmente quando você tem um tapete, né? Dependendo da espessura do tapete de folha seca, você vai ter espécies que se alimentam daquela folha, que promovem a decomposição daquele material, daquela matéria orgânica, e que, portanto, devolvem para o solo a riqueza desse material, né, os minerais ali, perdão, me embaracei, os minerais que são fundamentais para o crescimento dessas plantas, para que elas vivam e tal. Esse é o processo. As folhas caem, se decompõem, enriquece o solo, as plantas absorvem novamente aqueles minerais e vão fazendo o ciclo de diversos minerais, como nitrogênio, como fósforo, como ferro, enfim, minerais que são fundamentais para elas e que acabam compondo os nossos alimentos também, né? Compõem os frutos, as verduras, os legumes que a gente consome. Bom, existem espécies animais que auxiliam esse processo de degradação porque se alimentam ou de folhas secas ou do material orgânico, alguns o que está mais em estado mais avançado de decomposição, alguns o material mais fresco que acabou de cair, e algumas espécies dessas são peçonhentas, como escorpiões, aranhas e tal. Então, se você tem um parque público, os espaços onde as pessoas circulam com maior intensidade, você não pode deixar um grande acúmulo de folha, porque você pode ter um acidente com uma criança. Então, por isso que a gente orienta a circulação e aí faz essa limpeza com esse tipo de vassoura, que é uma vassoura que ela até tira as folhas, mas não tira a terra, não provoca uma lixiviação, não,
a erosão, né, do solo. Porque o solo, se você vai varrendo muito com uma vassoura, dependendo da vassoura, você vai tirando, né, as partículas de solo, e isso acaba, a hora que chove, acaba carreando a terra e provocando erosão. Mas você sabe, Helena, que no Parque da Água Branca a gente tinha as aves soltas. Então a gente tinha as galinhas, os galos, as galinhas da Angola, que se alimentam desses peçonhentos que você mencionou, né? E que acabam favorecendo essa segurança do visitante. Eles não deixam que esses animais proliferem em grande escala e tudo mais. Essa ação é mais uma das ações que eu te falo que está desorientada, né, de ter efetivamente um manejo da área que é voltado tanto para a conservação do parque quanto para o bem-estar do visitante. Bom, eu trabalhei muito, a minha área de atuação dentro do Instituto Florestal sempre foi com programas de uso público, de unidade de conservação, inclusive fui por bastante tempo a coordenadora do programa de uso público do Instituto Florestal, que coordenava, assim, que tinha grupos de trabalho com os técnicos de cada unidade que desenvolviam essa atividade. E a gente discutia muito essas questões de como, né, você conciliar o visitante. Você tem que trabalhar esses programas, essas atividades dentro de um parque, primeiro, de modo a valorizar o ambiente natural. Então, como foi dito aqui, se você quer um brinquedo inflável, de plástico, colorido, não precisa ser num parque. Você vai no shopping, você vai num espaço urbano que tem aquele tipo de brinquedo. No parque, todo equipamento voltado para o público tem que estar integrado à paisagem. O que tem valor é a paisagem. O protagonista é a paisagem natural. O equipamento tem que ficar na sombra, ele fica integrado de modo a não chamar atenção para ele. Toda a arquitetura dentro do parque deve basear nesse princípio, de que o protagonista é a paisagem natural. Isso é um ponto. Outro ponto, você tem que proteger o parque dos visitantes e proteger o visitante do parque. Então, você tem que tomar medidas que garantam a segurança do visitante e medidas que garantam que aquele visitante não vai destruir o parque. Então, você tem que saber o limite de visitantes que você pode receber no mesmo espaço, no mesmo período de tempo, e sem causar o dano para o ambiente. Você também precisa tomar as medidas como você falou, de limpar o arruamento, onde as pessoas vão pisar, para que elas não corram risco de um acidente. Às vezes fazer um guarda-reio, às vezes um deck, uma proteção. Enfim, você permitir que ele usufrua, que o visitante usufrua do ambiente natural, sem trazer dano para o mesmo, né? E que ele também não fique inseguro nesse ambiente, que ele não fique vulnerável, tanto para acidente com animal silvestre ou outro tipo de acidente, né? Na água, espaços declivosos e tal, que pode. Aí você também pode orientar o tipo de visitante. Então, se você tem uma trilha muito extensa, ou que é mais difícil, que tem ambientes assim com mais declive, que você vai ter que escalar um morro ou descer de lugares, você vai orientar para que tipo de público é aquela trilha. O grau de dificuldade, né, de cada. Exatamente. E aí você vai orientar quem pode, quem não pode fazer aquela trilha, né? E o visitante tem que ser orientado para isso. É aquela história. Tudo é um parque público, então deve ser acessível. Até hoje se trabalha muito com acessibilidade. Então, você também instalar instrumentos que tornam aquela área acessível o mais democraticamente possível, né? Que a maioria das pessoas possa ter acesso e tal.
Sim. Mas uma trilha, sei lá, uma escalada no morro e tal, às vezes não tem como você fazer isso, mas sim. você orienta as pessoas do grau de dificuldade daquilo, do risco que se corre, tudo isso. Sim, sim. Então não é simples, não é só abrir espaços e cobrar ingresso, entendeu? E chamar público. Porque hoje a gente tem uma situação em que se chama o público. A ideia é atrair público para cobrar ingresso ou para vender serviços de lanchonetes, de equipamentos de brinquedos, de acampamentos, de eventos, shows e não sei o quê. Exato. Então, assim, o olhar, volto a dizer, o olhar é financista. O quanto gera de recurso financeiro. E não importa o impacto que um festival de luzes no Jardim Botânico, o segundo maior jardim botânico do país, já está com seu segundo festival de luzes, com plantas artificiais, luzes de LED a noite inteira, luzes coloridas e tudo mais. O que isso traz de impacto para esse espaço natural? Como diria Cássia Eller, né? O mundo está ao contrário e ninguém reparou, né? Naquela música dela. A gente infelizmente vai ter que partir para o final aqui dessa entrevista. A gente até extrapolou um pouquinho o nosso tempo, mas é que é um tema tão profundo e eu até já deixo aqui o convite. Eu queria depois fazer uma segunda rodada com vocês. Acho que tem muita coisa que que a gente acabou não tratando aqui. O próprio Instituto Butantan, que você falou no início, que também querem cortar mais de 6.000 árvores do Instituto Butantan. Enfim, mas vamos para a última provocação do nosso programa. E aí eu vou passar a palavra para você, Fábio, depois para Helena, e aí, se vocês quiserem fazer considerações finais também, por favor, fiquem à vontade. Onde vamos sem políticos comprometidos com a preservação da vida e do meio ambiente? Vamos para uma promiscuidade do relacionamento público-privado, né? Os papéis deveriam estar bem claros, né? O gestor público tem que pensar numa administração plural dos recursos, né? O gestor privado tem outro tipo de interesse, ele visa uma sustentabilidade baseada no lucro, né? Esse é o paradigma. E quando cada um tem o seu papel, cada um tem a sua função e a sua importância no desenvolvimento do lugar. Porém, quando se misturam, isso gera problemas gravíssimos e os parques são um lugar privilegiado, nos permitem uma observação privilegiada dos danos causados por essa mistura, por essa promiscuidade, né? Então é importante atentar para isso e tornar isso cada vez mais claro. O caminho que hoje tomamos é esse, mas acredito que é necessário manter de pé a fala, fazer circular as informações que nós estamos fazendo circular aqui, né, para onde vamos, e em vários outros lugares, na Rede Nosso Parque, na APQC, esses lugares todos estão fazendo circular um dizer que vai contra esse que hoje é o paradigma. Paradigmas mudam, esperamos que mude. Helena, onde vamos sem políticos comprometidos com a preservação da vida e do meio ambiente? Então, você citou o Krenak, também vou citá-lo, sabe? Porque, a princípio, essa sua pergunta traz muita desesperança, porque a gente tem sido conduzido por essa política pouco comprometida com a questão ambiental. Infelizmente, a gente tem retrocedido muito. Eu fui estudante de ecologia nos anos 80 e a gente acreditava que a gente ia evoluir no pensamento ambientalista. E por um tempo isso nos movia, mas hoje a gente vê que a gente tem andado para trás, né? Então, quando eu citei aqui o Lofrey, no século XIX, falando em conservação e
em mudança climática, e hoje a gente tem políticos que negam a existência da mudança climática e já sofrendo as consequências dela, dizendo que não existe, que isso é, né, uma fala vazia, uma fala de louco, eu vejo que a gente retrocedeu. Isso traz desesperança e parece que não há nada que a gente possa fazer. Mas eu acredito, e como diz o Krenak, quando a gente acha que não dá para fazer mais nada, a gente abandona e aí sim as coisas caminham cada vez mais rápido em direção ao precipício que nós criamos. O que eu vejo como saída é exatamente isso, uma mobilização social e a sociedade tomando mais firmemente as rédeas do seu futuro, da sua vida, dos seus interesses, sem delegar a essas mãos de pessoas descompromissadas com a questão social e com a questão ambiental, que são questões que caminham e devem caminhar juntas, né? E eu acho que o caminho é a mobilização da sociedade, ou vamos para o abismo, né? São dois caminhos aí, mas eu acredito muito nesse caminho da difusão do conhecimento científico, né? E do envolvimento da sociedade com o seu próprio destino, né? Eu também acredito. Não podemos nos acovardar, né? Muito obrigada, Helena. Muito obrigada, Fábio. Para você que ficou conosco até agora, nós também agradecemos a sua audiência e não se esqueça, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, aperte o sininho para poder receber o aviso dos próximos vídeos. Até a próxima.